Bom, gente, então nós vamos aqui para mais uma aula, tá? Nós vamos falar sobre as propriedades físicas dos materiais. Nós vamos ver somente duas, tá? Existem vários tipos, tá? Mas nós vamos ver só duas, que é aquela que a gente usa no nosso cotidiano, tá bom? Então eu separei aqui esses objetos, que são objetos que eu tenho na minha casa, que eu achei interessante, né? Que são feitos, né, de diferentes tipos de materiais, que tem aqui uma tampa de bolo, né? Ela é de tipo um plástico um pouco mais leve, transparente, que serve para tampar os bolos, né? Nós temos aí uma colher de metal, né? E eu acho que vocês também já comeram, né? Alguma coisa com colher de plástico e podem perceber a diferença, né? Que quebra. Então o plástico ele vai ser um material, né? Um pouco menos resistente para a refeição, né? E a colher de metal ela é um pouco mais resistente. Nós temos aí uma xícara, né? Xícara de vidro, que quando nós colocamos algum líquido quente, ela tem uma resistência maior do que um plástico, né? É claro que tem gente que prefere beber coisas em copo plástico, mas no copo plástico vai absorver mais a temperatura. E já o vidro não, ele vai ter uma característica específica para produtos quentes, né, que ele resiste ao calor. E temos aí um copo plástico de medida, né, que os pais aí usam muito na cozinha e tá, né, alguns números escritos, né? E então a gente percebe que para cada objeto foi usado um material específico, né? Então por isso que existe, né, diferentes tipos de material, porque para cada objeto, né, vai ter um tipo de material específico. E esses tipos de materiais, essas características específicas dos materiais, a gente vai dar o nome de propriedades, tá? Então nós vamos ter várias propriedades, tá, dos materiais, mas e que cada um vai servir para um determinado tipo de situação, tá? Então a gente vai ver aí a primeira experiência que eu vou trazer para vocês é vocês colocarem, né, a mesma quantidade de água em dois copos diferentes e em um copo vocês vão colocar uma colher de açúcar, tá? E no outro você vai colocar uma colher de areia. E vocês também podem fazer com a outra, com os outros materiais, que o sal e o óleo, né? Vocês podem colocar também uma colher de sal e uma colher de óleo em copos diferentes. E o que vocês vão fazer, né? Vocês vão aí misturar, tá? Vocês vão misturar esses materiais na água, tá? E vocês vão observar que no final a gente vai conseguir identificar duas grandes diferenças. E essas diferenças vão ser explicadas na solubilidade, tá? Então, o que é isso? São as matérias que são solúveis, né? Então, a gente vai ver aí que o sal e o açúcar, eles são solúveis, que você quando dissolve ele na água, eles vão estar totalmente transparentes. E já a areia e o óleo, eles não são solúveis, tá? Então eles não vão diluir, por mais que dilua, vai mudar a aparência aí do material que foi diluído, que no caso aí é a água. Então vocês conseguem ver aí a diferença dos copos de um para o outro. Então a primeira característica, a primeira propriedade que nós vamos ver é essa aí da solubilidade, tá? Agora nós vamos ver outra propriedade muito interessante, que até antigamente na televisão tinha um programa que tinha essa brincadeira, que é do afunda ou boia ou afunda, né? Boia ou afunda. Então eu escolhi aí esses 6 materiais aí, tá? Foram os materiais que eu tinha em casa, menores, né? O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar uma bacia, tá? Ou um balde com água, vão encher, vão colocar bastante água e nós vamos fazer essa experiência. Mas antes de a gente começar aí, enumera aí, pega uma folha, enumera de 1 a 6 e vai escrevendo na frente de cada número se vocês acham que esse objeto aí vai boiar ou vai afundar, hein?
dá pausa no vídeo, faz aí, escreve e volta aqui para a gente poder ver o resultado. Então vamos lá, boia ou afunda? Então a gente vai começar a brincadeira, né? Tem aí esse copinho verde, vamos colocar aí nessa bacia e vamos ver se ele boia ou afunda. Vamos perceber que se a gente colocar ele sem encher d'água, ele vai boiar, mas aí, ó, vamos afundar ele e afundou, ficou lá embaixo, porque ele, né, é aberto só de um lado e a água aí entrou toda nele e ficou aí denso. E o pregador, olha, o pregador fez o que? O pregador boiou, né? Ó, o pregador boiou. E agora a gente vai ver aí o outro, a colherzinha, hein? A colher de sobremesa aí, vamos ver se ela boia ou afunda. Então vamos jogar e afundou, afundou também, né? Então a colher aí afundou. E agora temos aí um negócio de fechar pão, né? Vamos ver se ele afunda ou boia, né? Vamos tirar aqui de novo porque ficou um pouco inclinado e afundou também, afundou também. E agora nós vamos ver o próximo objeto, que é uma tampinha de garrafa, mas olha só, ela é um pouco menor do que aquele copinho, olha. Eu vou afundar aqui, vou encher de água e mesmo assim boiou, boiou. E agora nós vamos aí para o nosso último, que é um objeto de confeitar bolo, tá? Ele é aberto dos dois lados e, ó, vamos afundar ele e ele boiou, né? Então aí essa característica desses materiais aí em relação à densidade dele, tá? A densidade é essa parte que a gente é o volume e a massa, né? Quando eles entram em contato com uma superfície, eles vão ter aí essa proporção de uns vão ser muito densos, outros vão ser poucos denso, tá? Pouco denso. Então a gente vai ver aí que todas elas são muito importantes, pois definem as características dos materiais e principalmente dos usos que fazemos dele. Então, como eu falei, né? Cada objeto tem uma utilidade específica e vão ter materiais específicos para fazer cada um deles. Agora, para terminar, nós temos aqui um copo, tá? Peguem um copo de vidro e vocês vão fazer as seguintes anotações sobre esse copo. Ou escolham outro objeto e escrevam o nome do objeto que vocês escreveram e vocês vão anotar. Qual é a cor dos materiais que o formam, né? Como que ele é formado? Eles são brilhantes? São transparentes? O que você percebe quando toca nesse material com os dedos? É o quê? É macio? É duro? É áspero? Veja se você pode dobrá-lo com as mãos. Se for duro, tente riscá-lo com a unha. O que acontece? Então, eu trouxe aí a ideia de um copo. Vocês podem escolher qualquer outro. Vocês vão passar a unha. A unha vai riscar? Não vai? Coloque o objeto dentro de um recipiente com água e vai dizer se ele afunda ou flutua, tá? Ou se encharca se for algum tipo de tecido ou um outro material que seja permeável, né? Então, vocês vão fazer essa experiência, façam as suas anotações e vamos deixar nossos registros aí guardados para quando retornarmos a gente poder debater essas informações, tá? Essa foi a nossa aula e que vocês possam ter aproveitado e fiquem com Deus.